Estimados telespectadores, bom dia. Começa agora a segunda edição da semana do Manhã Girassol. Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025, o dia em que celebramos 6 meses do Manhã Girassol. Assim como nos tem como preferência todas as manhãs de segunda a sexta-feira, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. É por si, é por vocês que estamos aqui todos os dias. E para hoje temos, como tem sido habitual, as últimas da atualidade, informação do trânsito, do desporto, da previsão do tempo para hoje e claramente as nossas passagens pela Girassol FM nos 102.7. O Manhã Girassol já começou. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição, como tem sido habitual, na rua. Vamos dar-lhe a ver o movimento rodoviário em algumas vias da nossa cidade capital e neste primeiro apontamento com o Centro Integrado de Segurança Pública. Temos as diferentes vias da nossa cidade capital, Luanda, algumas já com um trânsito bastante carregado, mas vamos ao primeiro ponto nesta manhã de terça-feira. Estamos precisamente aqui na Camama 1, onde o cenário nesta altura ainda é favorável para quem circula neste ponto na estrada da Camama, tanto para aqueles que deixam o cemitério da Camama e seguem viagem para o Quilamba ou até mesmo vão pegar a Avenida Fidel Castro, e aqueles que saem destes dois pontos já que fiz referência e seguem congestionamento. Por agora é só deslizar, é só escorregar. Aqui também voltamos a lançar um apelo à administração da Camama para a construção de uma pedonal para permitir uma travessia segura e tranquila para os peões. Continuamos a dar-lhe a ver imagens da estrada da Camama, agora ao pé do cemitério. Por aqui o trânsito também está favorável, não há congestionamento, circula-se à vontade, um trânsito que recomendamos. Aqui olhamos para a paragem do Camama, tal como temos estado a dar-lhe a ver em outros dias. Hoje o cenário não é diferente, vários cidadãos perfilados nesta altura, aguardando por um meio de transporte para partirem para os seus diferentes destinos. Conseguimos observar a longa fila aqui com a movimentação da Câmara pelo técnico em serviço do Centro Integrado de Segurança Pública a dar-nos a ver esta fila interminável aqui no cemitério da Camama, onde os cidadãos aguardam por um meio de transporte. Olhando para o trânsito, está favorável, recomenda-se a esta altura, não há engarrafamento, não há congestionamento. Continuamos na Camama. Aqui a fotografia é completamente diferente para aqueles que nesta altura seguem viagem em direção ao Golfo 2 para pegarem então a Pedro de Castro Vandoneiloi. O cenário está carregado, trânsito duro já começa a complicar a vida dos automobilistas que nesta altura circulam neste ponto da estrada da Camama. É um anda para anda, as coisas já estão complicadas neste sentido Camama em direção ao Golfo 2. Já no sentido oposto, recomenda-se, está fluida a mobilidade, é só deslizar por agora, é só escorregar. Vamos rumar para mais uma via nesta manhã de terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Faltam 15 dias para dizermos bye-bye ao ano de 2025. Estamos agora na Avenida Diolinda Rodrigues, ao pé da Angomarte. Aqui o cenário é favorável para aqueles que saem da província de Colibengo e saem em viagem para o centro da cidade. Estamos aqui a falar dos congoleses, do 1º de maio, está favorável à circulação neste sentido. Já no sentido oposto, o cenário é completamente carregado, muito por conta da travessia em locais impróprios pelos diferentes automobilistas, aqui com destaque para os taxistas, o que torna a mobilidade mais lenta para aqueles que saem do 1º de maio, dos congoleses, mas depois de passarem esta paragem, o trânsito fica desafogado e circula-se na normalidade aqui na Avenida Diolinda Rodrigues, em Viana. Rumamos para mais um ponto. Estamos a dar-lhe a ver o movimento rodoviário em tempo real, com imagens do Centro Integrado de Segurança Pública. Continuamos a dar-lhe a ver imagens da Avenida Diolinda Rodrigues, agora aqui na zona do Alimento Angola, onde o cenário é favorável, o trânsito está completamente fluido. Isto nos dois sentidos. Não há engarrafamento, não há congestionamento, faz-se normalmente a circulação. Os automobilistas riscam o asfalto da Diolinda Rodrigues neste ponto ao pé do Alimento Angola sem quaisquer congestionamento
constrangimentos. O que recomendamos por agora, se esta via, se este ponto faz parte do seu trajeto nesta manhã de terça-feira, então aproveite porque as coisas estão favoráveis. Não está tão favorável assim o trânsito ainda na Diolinda Rodrigues, mas agora na zona da Shoprite, para aqueles que deixam, saem de Viana e seguem viagem para os congoleses ou até mesmo ao 1º de maio, o cenário é completamente, o trânsito não está tão fluido assim, anda-se com alguma lentidão nesta altura, um trânsito lentinho. Também não está tão favorável a mobilidade para aqueles que deixam a Shoprite e seguem a viagem nesta altura para Viana ou até mesmo vão chegar à província de Icolibengo ou vão pegar a Avenida Fidel Castro. O trânsito também não está assim tão fluido, mas não está tão condensado. Um tráfego que ainda recomendamos com as devidas aspas. Temos mais um ponto para dar-lhe a ver. Continuamos na Avenida Diolinda Rodrigues, ao pé do comando da Polícia do Luanda. Aqui é diferente dos outros pontos por onde já passamos. Aqui com destaque para a zona da Shoprite, o cenário aqui também está favorável. O trânsito está fluido nos dois sentidos, tanto para aqueles que se aproximam da zona dos congoleses e vão seguindo viagem até o 1º de maio e chegar também ao centro da cidade. Aqui a movimentação da câmara para termos um outro ângulo do movimento rodoviário aqui na Avenida Diolinda Rodrigues está favorável. Recomendamos isto nos dois sentidos, aqueles que deixam a zona dos congoleses e seguem viagem para Viana e aqueles que também saem de Viana e a esta altura rumam para o 1º de maio ou até mesmo ao centro da cidade. Recomendamos por agora quando são 7:06 em todo o espaço nacional. Avançamos com trânsito no Manhã Girassol. Nesta edição segunda da semana, estamos no 1º de maio por aqui. As coisas também estão favoráveis para os automobilistas nesta altura que deixam a Avenida Diolinda Rodrigues e vão então rumar para o centro da cidade. Faz-se tranquilamente o trânsito, não há engarrafamento, não há congestionamento. Conseguimos observar nas imagens também a presença de agentes reguladores de trânsito que vão facilitando esta mobilidade neste ponto do Largo 1º de maio e também aqui a funcionalidade do semáforo que ajuda ainda mais a garantir uma mobilidade segura, uma mobilidade tranquila para todos aqueles que se fazem neste exato momento aqui pegando a Avenida Ho Chi Minh, deixando a Avenida Diolinda Rodrigues. Às 7:07. Rumamos agora para as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais nesta terça-feira. E vamos começar na primeira página do Jornal de Angola, que titula "Documento prevê receitas e despesas avaliadas em 33,4 bilhões de kwanzas. Orçamento Geral do Estado aprovado com contribuições dos parlamentares. Projeto Cultura, Educação e Desporto. Centro de Ciência de Luanda coloca os jogos tradicionais na agenda. A partir de abril, Parque Solar do Mochico Leste vai beneficiar mais de 100 mil habitantes. Vice-Presidente da República visita Instituto. Angola assinala avanços no acesso a medicamentos contra o VIH-Sida. O jornal O País, que tem tudo, estampa 120 votos favoráveis, 79 contra e nenhuma abstenção. OGE 2026, aprovado com 55 recomendações ao Executivo. Simprof ameaça paralisar aulas a partir de 15 de janeiro. Mais de 3 mil empresas em Benguela furtam-se a pagar INSS. Função pública com aumento salarial de 10% a partir de janeiro de 2026. O País em Moçambique escreve: PGR e Cernic apreendem mais de 40 milhões de meticais. Terrorismo e imigração ilegal exigem ciência na resposta. LAM reforça a frota com 2 novas aeronaves orçadas em 25 milhões de dólares.
Estamos a olhar para a imprensa portuguesa, precisamente na primeira página do jornal O Público, que escreve Ventura lidera, mas Marcos Mendes ganha todos na segunda volta. Sondagens, incerteza sobre a dupla que passa à segunda volta. De onde vêm as intenções de voto de cada candidato? Marcos Mendes tem o melhor perfil para presidente. Em nenhum cenário, Ventura vence em fevereiro. Olhando também continuamos a olhar para os destaques do jornal O Público. Fiscalização prévia. Tribunal Constitucional chumba lei de nacionalidade. O Estado de São Paulo, no Brasil, traz em destaque a Austrália, homenageia vítimas de atentado antissemita e um herói muçulmano. Lula encerra 2026 com dívida acima da prevista no arcabouço. Promessa era de 76,54% do PIB, mas analistas projetam 84%. E vamos ter a nossa primeira conexão com a Girassol FM. Vai ser a primeira de muitas nesta edição de terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Olá, Janete, meio-dia. Bom dia, bom dia. Gosto desta música. Bom dia também para os radiovintes. Bom dia para o técnico em serviço. O Chiputo sabe bem o que eu gosto, Chiputo. Eu gosto desta música. Acho que são os Mobás, não é? Mobás. Ele diz que sim. Exatamente. Música do meu tempo. Música do tempo da Iracema. Naturalmente, já viajei, já regressei para manter esta primeira conexão com vocês. Então, Janete, meio-dia, como é que foi a noite e como é que andam as coisas por aí nos estúdios centrais da Girassol FM? Bom dia, Iracema Arnaldo, moça do rigor na vestimenta, fatos e mais fatos. A noite foi tranquila, muito obrigada. Estamos aqui uma vez mais para honrar o compromisso que assumimos com a nossa audiência, com os nossos ouvintes e telespectadores, claro, com muito gosto. Com muito gosto mesmo, muito Janete, gosto. porque hoje, assim, o Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia estão a celebrar 6 meses. 6 meses, exatamente. Meses. Começámos juntinhos. Exatamente, estreámos no mesmo dia, 16 de junho, agora 16 de dezembro, 6 meses. Exatamente. A marcar presença, a invadir as casas, as residências dos nossos telespectadores, teleouvintes. E também teleouvintes, porque nesta altura eles acabam por ter dupla função, exatamente. Não é? Acompanham-nos não só na televisão como também na rádio. Esta magia que acontece diariamente aqui desde 16 de junho, na Rede Girassol. Conseguimos levar a televisão à rádio, trazemos a rádio à televisão, contamos as nossas histórias, contamos, viajamos no tempo, temos grandes quietas como esta que estamos aqui a ouvir nesse exato momento. Esta interação diária, não é? Que acaba por contribuir, que acaba por agregar. E a todos aqueles que nos acompanham, desde o dia 16 de junho até a presente data, o nosso muito obrigada pelo carinho da vossa audiência, obrigada por nos preferirem, por nos terem como preferência diariamente. Pois é, porque não existe Manhã Girassol, não existe Bom Dia com Energia sem os nossos ouvintes, sem os nossos telespectadores, e por isso mesmo mandamos um Bom Dia com Energia hoje mais do que especial. Mas um bom dia com mais energia, Janete. Bom dia com energia. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, exatamente. Estamos a caminhar a passos largos para 2026. Janete já traçou os planos para 2026, pelo menos até o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, já. De janeiro a março. Já. Tenho que, primeiro de tudo, terminar a minha licenciatura. Epa. Já terminei a parte letiva, preciso defender, então no próximo ano, no primeiro trimestre, resolvo isso. Muito bem, muito bem. O Chiputo também já traçou os planos, pelo menos até o primeiro trimestre. Não? Não, quer chegar mesmo até 1 de janeiro para traçar os planos, não é? Chiputo, você até tem microfone. Os planos então para 2026, Chiputo. Só faltam 15 dias, 2 semanas e nada mais. Já sabemos que boas músicas tocar boas músicas sempre fazem parte dos planos. Ou faz parte dos planos.
continuar a animar, a agradar os nossos radiovintes e telespectadores, não é? Colocar músicas do tempo da Iracema. Claramente, isso não pode faltar, Chiputo. Músicas senão... que o tempo não tem coragem de apagar. Não pode, não podem faltar essas músicas, não podem faltar essas O Chiputo músicas. está assim meio que sem jeito, alguma coisa. Já está traçado, né? Já Mas tá. só que não pode ser divulgado. Não, nós só queríamos saber Trabalha se em já silêncio tinhas... e deixa o sucesso fazer barulho. Eu só queria saber Exatamente. se já tinhas tudo traçado, pelo menos até o primeiro trimestre de 2026, não é? Sim. Para começar o ano. Já está. Já? Muito bem, muito Sim, bem. sim. Muito bem. Uma Então, viagem para o Dubai. Não, não vamos deixar. Ei, mano, já. Não, tá bem. Então, pelo menos até aqui a minha terra, o Ige, não faz parte dos planos, pelo menos até março, Chiputo. Não, hoje não. Janete, meio-dia, nenhuma viagem para o Ige, a minha terra, a terra do João Alves, nada. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Muito bem. Então, Vamos lá comer pratos típicos da terra. Olha, lá a cozinha come-se muito bem. Sim, muito sei, bem mesmo. sei. Muito bem. Muita Eu gosto. galinha, muito safu. Olha, por acaso eu nunca comi safu. Eu não gosto tanto, mas como. Ok. Como sempre que possível, não é? Com uma mandioca. Então, com quando fores para lá, não também. esqueça de trazer um bocadinho Eu para trago mim. sim, eu trago sim. Eu estive no IS apenas uma vez. Eu nasci lá, saí de lá muito nova, depois regressei aos 30 e poucos anos. E foi uma viagem encantadora. Gostei de ter conhecido aquela terra. Muito bem. Muita comida, come-se muito bem no IS. Muito bem. E as pessoas são muito hospitaleiras, não é? Muito Eu bem. tenho muitos familiares lá pela província, pelas terras do Bago Vermelho. Come-se muito bem no IS. Lá ninguém morre à fome. Ok, Nem muito um bem. pouco, nem mais ou menos. É verdade. Lá descasca-se mais, desempacota-se menos. Muito bem. Uhum. Muito bem, hábitos que valem a pena. Hábitos saudáveis, Janete Exatamente. Mendia. Vamos- Hábitos Aham. saudáveis. Vamos agora ter o Ernesto Jaime, Janete. Peço desculpas, porque Não, tá também tudo bem. já tinhas lançado um Vamos, mas Não, temos exatamente. o Ernesto nesta altura em prontidão para a nossa primeira comunicação tripartida. O Ernesto vai dar-nos a ver o movimento rodoviário numa das vias aqui da nossa cidade capital. Olá, Ernesto, muito bom dia, meu colega, boa terça-feira. Vamos à informação que se impõe a esta altura sobre o movimento rodoviário aí onde te encontras. Bom dia, tua energia. Viva! Bom dia, Iracema Arnaldo, e bom dia, Janete. Meio-dia, telespectadores e rádio ouvintes. Nós estamos por cima de uma pedonal nesta via principal da Camama, esta que também está bem adjacente ao Hospital Geral de Luanda, que aqui a situação do trânsito já também se faz sentir, pelo menos aqui neste perímetro, neste ambiente que damos a ver agora. Não há engarrafamento. Este é a estrada principal do Patriota. Aqui é então bem adjacente à rotunda da Camama, que damos então a ver esta ponte que foi então também aqui implementada para poder se ter uma melhor circulação rodoviária neste perímetro, que outrora já também foi muito crítico do ponto de vista de circulação rodoviário. Tal como podemos ver nos sentidos para quem sobe, sobretudo a estrada principal, para quem sai do Golfo 2 para então o sentido, o centro da Camama, ou seguir para o Quilamba, o trânsito está completamente fluido, quer também na via de serviço imposta aqui, que muitas vezes tem ficado congestionada por causa de automobilistas ou taxistas que fazem paragens impróprias para poder carregar passageiros. O que podemos constatar neste período é que também a via de serviço está desafogada. Quando olhamos para o sentido, para quem sai do Quilamba ou saindo da Camama para o sentido Golfo 2, quer na via de serviço, bem como na via principal, também está completamente um trânsito completamente fluido, as pessoas andando de um lado para o outro, obviamente à procura também de
do transporte, que a essa hora normalmente o cenário é um pouco mais complicado. Há quem muitas vezes prefira sair um pouco mais tarde de casa para poder pegar o táxi, pois sabe-se que a esta hora a luta é frenética para poder então pegar o táxi. Esta é a visão que conseguimos dar a ver agora. Vamos tentar olhar para... vamos olhar para um outro ângulo para ver como está o trânsito já nesta visão. Para quem nos está a acompanhar, vamos radiografar agora já bem mais depois do Hospital Geral de Luanda, onde o trânsito já começa a se fazer um pouco mais, ou apresenta um cenário mais apertado, mais frenético. É este o cenário, sobretudo no sentido para quem sai do Quilamba e queira chegar ao Golf 2 ou seguir percurso para a Pedro de Castro Vanduna em Loi. É bom que saiba que o trânsito por aqui já está apertado. O cenário é completamente diferente para quem sai do mesmo sentido, no caso Golf 2, passando pelo Camama e chegando até então Quilamba. O que se sabe é que a esta hora o maior número de pessoas, as atenções ficam muito mais voltadas para o centro da cidade e daí então normalmente este sentido se mostrar muitas vezes muito mais engarrafado, muito mais acumular de viaturas, passa aqui a expressão. Iracelma, Arnaldo e Janete, meio-dia, nós vamos percorrer por outros pontos desta cidade capital para dar a ver e ouvir sobre a radiografia do trânsito que já se faz sentir. Radiografia do trânsito não só, também vamos procurar falar com algumas pessoas. Sabemos que já estamos em véspera de Natal, a corrida, a preocupação para pegar os elementos, vamos assim considerar, para uma ceia de Natal, ainda também ecoa, pelo menos na mente de alguns luandenses. Então nós vamos procurar olhar para estes dois aspectos. É um bom dia e bom dia com energia para os rádio ouvintes e também para os telespectadores. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Ernesto Jaime. Olha, Ernesto falou aqui de uma coisa muito interessante para lá do trânsito, a preparação, não é? Para a festa de Natal. Exatamente. E se quisermos esticar um pouquinho mais para a passagem de ano. Janete, E por falar em Natal, branco. eu ia perguntando se o Ernesto já tem a roupa do Natal. Sim, eu estou mais preocupada com o teu drip branco para a passagem de ano. Já está preparado, Não, Janete? por acaso não. Então, começar já a ver essas questões, por favor, porque daqui a pouco os preços vão disparar. Atenção. Exatamente. E para o Natal, as coisas já estão preparadas, Janete? Olha, nos últimos tempos estamos a dizer adiaram o Natal. Não comente. Mas adiaram o Natal. Vamos como? saber. O Chiputo já tem as coisas preparadas para o Natal. O bacalhau. O drip dos miúdos. Já A tenho. sapatilha que acende. Já tenho o bacalhau, já tenho a sapatilha. O drip está montado. O drip que acende dos meninos. Falta só alguma coisinha, onde está o básico? O essencial já está garantido. O essencial. Então, pronto, o Yaya Chiputo, a comentar no meu o vídeo, Chiputo Yaya. está mais organizado que nós. Está. Está. O Natal do Chiputo não foi adiado. Não foi. Porque Nem ele corre diz risco. que o que falta é o básico. É o básico. O essencial, está lá assegurado. garantido. Já Epá. tenho o cartão de ovo, já tenho Já tem bolo garantido. Já tem o bolo garantido. Epá. Estamos à espera do bolo rei. Vai cheirar bolo. Muito bem, muito Muito bem. Olha, bem. é bom saber que as coisas já vão de vento em popa, por aí, Exato. não é? Saber que tudo corre da melhor maneira neste 6º mêsversário, assim que se diz agora, não é? Mêsversário do Bom Mêsversário. Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Depois vamos querer ouvir o que é que os nossos ouvintes
ouvir, ler as mensagens, não é? Enviadas pelos nossos radiovintes à volta destes 6 meses também, não é, Janete? Muito bem, exatamente. Vamos conversar com os nossos ouvintes sobre os nossos 6 meses de emissão. Muito bem. Janete, até já. Até já. Bom dia com energia. Nós deixamos os estúdios centrais da Girassol FM e vamos olhar para a atualidade. O Sindicato Nacional dos Professores anunciou nesta segunda-feira que prevê a realização de uma greve no ensino geral a partir do dia 15 de janeiro de 2026. A paralisação, segundo o sindicato, vai obedecer a 5 fases. A carreira dos professores é um dos pontos do caderno reivindicativo. A promoção da carreira do professor é um dos pontos do caderno reivindicativo deliberado na segunda reunião do Conselho Nacional, realizada em outubro do ano em curso, com a assinatura de mais de 100 conselheiros. Hermínia do Nascimento, presidente sindical dos professores, declarou que a paralisação determinada para o primeiro mês do ano visou abrir a margem de negociação com o governo, o que não aconteceu até o momento. A partir de 15 de janeiro, de forma faseada. Portanto, nós cumpriremos 5 fases se o governo continuar a menosprezar, continuar a ignorar o nosso clamor. Já no caderno reivindicativo anterior, que depois culminou na assinatura do memorando, tínhamos professores que estavam na carreira de técnicos médios, mas eles já são licenciados, são mestres e alguns até são doutores. Mas continuam na carreira de técnico médio. Por quê? Razão da fuga de quadros para outros setores e até mesmo para o exterior do país, afirmou a presidente Hermínia do Nascimento. Diariamente abandona o ensino, muitos professores, na ordem dos 1000, podemos mesmo dizer. Os professores procuram, naturalmente, aquelas instituições que remuneram melhor e até países. Nós temos muitos professores que estão a emigrar. Muitos. Por quê? Porque ganhar o salário que nós ganhamos neste momento, não é? Muitos preferem ir para outros países e ganhar o salário mínimo, que é acima de 800 euros. O fórum do Simprof aconteceu numa altura em que decorria a aprovação do OGE 2026 na Assembleia Nacional. Segundo esse académico, o critério da elaboração da Lei das Contas do Estado exclui os reais interessados. Entretanto, defendeu o investimento em material de ensino como prioridade para a área da educação no Orçamento Geral do Estado. Não podemos continuar a fazer educação em condições de carência e precariedade material. Eu digo sempre, posso até estar por baixo da árvore com crianças, com uma estratégia de carência, mas se eu tiver um professor e com recursos adequados, acabamos por fazer um outro milagre. Não podemos ter paupérrimos, de um lado a falta de infraestrutura e do outro lado a falta de material. Então, o Ministério, dentro dessa carência, vai ter que fazer opções. E o meu conselho é olhar para a base material para a relação de educação, quer seja de manuais e todos os instrumentos de apoio para que as crianças, mesmo não estando na escola, elas, as famílias, possam ter um trabalho contínuo de estudo. Escolas inclusivas em todos os municípios. Uma vez que, se não estou em erro, existem municípios que nem sequer têm uma escola onde podemos encontrar uma máquina de braille. Uma vez que o desafio é a de digitalização, então é preciso mesmo máquina de braille para podermos então ensinar a escrevermos e assim passarmos então aos computadores. Académicos à margem do Fórum de Educação Pública, que visou promover a troca de experiências e perspectivas sobre o financiamento sustentável da educação para o desenvolvimento do país. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, visitou nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. A visita de trabalho enquadrou-se no âmbito do reforço do compromisso do Executivo no combate à doença. Esperança da Costa voltou a destacar na ocasião o apoio social às pessoas que vivem com o vírus e os avanços nas metas de prevenção, com foco na redução da transmissão de mãe para filho.
O país tem um registro de um número de 370 mil pessoas a viver com a SIDA. A visita da vice-presidente às instalações do Instituto Nacional de Luta contra o HIV-Sida reafirma o compromisso do Executivo na eliminação da doença. Esta visita serviu também para constatar o seu funcionamento, saber das fortalezas, fraquezas e constrangimentos que o Instituto enfrenta. O que podemos ver aqui é um conjunto de condições materiais que estão disponíveis e são adequadas ao tratamento e à prevenção nesta luta contra o HIV-Sida. Também um capital humano de referência, disponível e que está ativo, quer seja na província de Luanda, quer seja nas outras províncias do país. Os recursos financeiros que estão disponíveis são de natureza endógena. Agora, neste momento em que enfrentamos este grande desafio do declínio, do decréscimo do financiamento internacional e, portanto, ficamos apenas com o recurso do OGE. Temos que registrar que houve um progresso assinalável nesta luta. Estamos também no reforço e em consonância com aqueles que são os esforços internacionais na luta contra o HIV-Sida. Somos signatários de várias declarações internacionais. Sobre a eliminação do HIV-Sida, a vice-presidente disse que Angola tem estado a trabalhar no alargamento e a expansão do acesso aos medicamentos e no diagnóstico precoce infantil. A eliminação do HIV-Sida enquanto doença e epidemia de ameaça de saúde pública. E, portanto, temos a registrar que Angola tem estado a trabalhar muito fortemente no alargamento ao acesso e à expansão do acesso aos medicamentos, portanto, aos antirretrovirais, no tratamento das pessoas com HIV-Sida, também no diagnóstico precoce infantil, também na oferta da carga viral. Esperança da Costa ressaltou ainda que existe muito estigma, muita segregação nas comunidades. Encontramos algumas barreiras e algumas dificuldades, quer no acesso, porque permanece um grande número de crianças fora deste acesso, fora deste tratamento, por razões várias que estamos agora a encontrar. A nível do tratamento de adultos, a nossa percentagem é de cerca de 51%, mas podia ser maior. Há dificuldades a nível das determinantes sociais que impedem muitas pessoas portadoras do HIV-Sida de se deslocarem até os centros para recolher o tratamento necessário. Temos nós que trabalhar todos juntos nesta vertente. A número 2 do Poder Executivo deixou um apelo, de forma especial aos jovens angolanos, já que representam um maior número de pessoas a serem infectadas. Apelamos aos jovens que tenham procedimentos no sentido de combater o crescimento desta epidemia no seio da juventude, no seio das comunidades, no seio das famílias e para que, de facto, nós, enquanto país, tenhamos uma carga cada vez mais negativa e tenhamos mais sucesso nesta luta e no combate do HIV-Sida para o alcance dos resultados globais que se pretendem e dos quais Angola é signatária. Pensamos que todos juntos podemos mudar a situação. Não haja segregação, a sociedade tem de estar empenhada nesse sentido. É uma doença que acomete, mas para além da sociedade, cada um de nós tem que fazer o combate a si próprio. Olhar para as condições em que está e para os perigos, para as ameaças e para a vulnerabilidade do seu comportamento. A visita da vice-presidente às instalações do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA enquadram-se no âmbito dos 50 anos de independência e também dos 20 anos de existência da instituição de luta contra o SIDA. Segundo o último inquérito de indicadores múltiplos de saúde, a província com maior prevalência de HIV é da Lunda Sul, com 4,9%, seguida da Lunda Norte, com 4,4%.
No município do Calumba, alguns munícipes estão preocupados com os amontoados de lixo na região e afirmam que a situação está a contribuir para o aumento dos focos de mosquitos, principal causador da malária. Agora com esse lixo vamos se proteger como? Mosca é mosca. Estamos a comprar comidas aqui. Para se proteger da doença não podemos ter lixo no bairro. Zango é praticamente lixeira. Não é mais aquele zango que vive. Se nós andar pelo zango, não vale a pena. Montado de lixo é todo lado. Uma realidade que deixa os munícipes agastados. Moradora do Zango há mais de 10 anos, Carolina conta que há mais de um mês que os Zango 1, 2 e 3 registram uma imagem preocupante. Lixo e mais lixo. A lixeira é muito demais. As doenças, as moscas saem do lixo, vêm na comida. Acompanhado com esta realidade, vêm as doenças. Os munícipes já perderam a conta de quantas vezes a malária foi motivo de conversa. Estamos mesmo mal. Se dá para fazerem, limparem pelo menos aqui, porque é muita doença, chuva, tá vendo? A água, o lixo leva até nas nossas casas com a água e é complicado. Estava doente a semana passada mesmo para fazer a medicação por causa da malária. É muito lixo e muita mosca. Dos meses passados, o lixo foram aumentando, que às vezes nós vizinhas temos que fazer uma contribuição para alugar uma papata, que é para eles recolherem o lixo. Paludismo é conosco, febre tifoide é conosco. Então está mesmo ser difícil encarar a gente viver com este lixo. Há uma semana que o meu filho terminou a medicação, é mesmo paludismo. E o paludismo mesmo está a dar aqui no Zango. A mosca sai do lixo, vai posar na comida. Isso é doença, traz as diarreias na criança, dor de barriga. Se não tem dinheiro para comprar mosquiteiro em casa, as crianças passam mal com paludismo. E mesmo assim, mesmo que você tiver mosquiteiro em casa, mosquito não acaba em casa porque tem lixo aqui. Assim como na província do Icolo e Bengo, vários pontos da capital do país também registram o mesmo cenário. Doenças como a malária, paludismo e a febre tifoide são comuns nos nossos hospitais. Em 2025. Apesar dos progressos, Angola continua entre os 4 países africanos com maior número de casos reportados em 2022, ao lado da Nigéria, República Democrática do Congo e Uganda. Questionado sobre se é possível erradicar a malária, o munícipe Domingos João respondeu: Nesse momento é impossível. Que esse lixo assim... Há quem seja de opinião contrária. Umbelina Lopes acredita que a erradicação da patologia só será possível com a melhoria do saneamento básico e a colaboração de todos. É possível, mas devemos começar, obviamente, pelo saneamento básico. Nós vimos lixos em tudo quanto é canto, em qualquer esquina. Anteriormente os carros passavam a fazer recolha, hoje é bem raro e a população em geral está a criar as suas lixeiras nos bairros, nas ruas. Hoje um vem e coloca o lixo, amanhã outro coloca. Quando dermos por conta, tem mais uma lixeira aí na esquina. Isto não ajuda nem um bocadinho na malária. Com a aprovação do OGE 2026, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, garantiu nesta segunda-feira que pretende dar uma atenção especial para as doenças endêmicas. Vamos dar uma atenção especial às ações de promoção de saúde. Vamos partilhar estes recursos com ações de prevenção ligadas ao ambiente. A província de Luanda permanece como um dos principais focos da patologia. No primeiro trimestre de 2025, foram registrados 414 mil casos e 422 mortes. E alguns munícipes ouvidos nesta segunda-feira pela Girassol queixam-se do difícil acesso ao mosquiteiro. O equipamento de proteção, cuja distribuição foi definida pelo governo como gratuita, é comercializado em alguns mercados e farmácias de Luanda em valores que variam entre 2.000 e 5.000 kwanzas. Conta-se aos dedos o número de pessoas que já receberam mosquiteiro nos hospitais ou centros de saúde. Ainda não me deram mosquiteiro. Marcelina explica que, por altura da sua gravidez, foi-lhe oferecido um mosquiteiro no hospital onde fazia a consulta e que não recebeu por já ter um em casa. Tem dado mosquiteiro, sim. Por altura que deram, a mamãe não recebeu por quê? Porque eu já tinha mosquiteiro, por isso que eu não recebi. Umbelina Lopes reconheceu que algumas unidades hospitalares fazem a entrega, mas que nunca foi agraciada. Eu particularmente nunca recebi.
mas tenho visto por acaso. Aos nossos microfones, os munícipes afirmam que para se proteger, compram um mosquiteiro na praça ou em farmácias e o valor varia entre 2 a 5 mil kwanzas. Zango era um sítio sem mosquito, mas questão do lixo, o mosquito já se fez muito mosquito no bairro. Farmácias podemos encontrar 5 mil, 6, nos fardos tem até de 3 mil. Varia, não é algo assim caro. Alguns vendedores afirmaram que adquirem o produto nos armazéns do Kikolo ou Hoje à Renda e que os preços variam entre 1.500 a 2.000 kwanzas. De adulto sai 3.000 kwanzas, o último preço, e de criança, dependentemente. Tem outros que nós fizemos às vezes a 4.000 e a 3.500. Por isso que às vezes vamos no Hoje ainda primeiro, se não tiver a coisa que nós queremos, vamos ir no Kikolo. Se nós encontrar 2.000 kwanzas, então quer dizer que se nós prepararmos... Não, cada. Por isso que nós vendemos a 3.000, pelo menos pagar 1.000 kwanzas. Ou se for a 3.500, vamos ganhar 1.500. Visitamos o centro de referência do Unga e conversamos com Bem-vinda, mãe de primeira viagem, que explica que não recebeu mosquiteiro por altura da sua gravidez e que teve que comprá-lo a 17.000 kwanzas. Hospitais, pelo menos da época que eu estive grávida, não recebi mosquiteiro, então a solução mesmo foi comprar. Foi no mercado do Kikolo, pelo que eu me lembro, na época estava 17.000 kwanzas. No quadro do 7º ciclo do financiamento do Fundo Global, estão previstos cerca de 37 milhões de dólares para ações de prevenção e controlo da malária. Tempo para a informação sobre a previsão do tempo para esta terça-feira em algumas cidades do nosso país. E vamos começar aqui em Luanda, que tem previsão de um dia com nuvens, pontuando por períodos de sol. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 29, umidade de 71%. Em Cabinda, região mais ao norte do país, a previsão é de um dia com trovoadas em partes da zona. As temperaturas vão oscilar entre 24 graus de mínima e 27 de máxima, umidade do ar de 85%. Intervalo. Bem-vindo de volta a mais um bloco do Manhã Girassol. Venha connosco, vamos regressar à rua para dar-lhe a ver o movimento rodoviário em outras vias da nossa cidade capital e, novamente, com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública. Nesta altura temos o primeiro ponto. Estamos precisamente na Avenida 21 de Janeiro, onde o cenário está completamente difícil para os automobilistas que nesta altura circulam nesta avenida. Estamos a falar da Avenida 21 de Janeiro, trânsito carregadíssimo, difícil para os automobilistas, isto no sentido nosso centro, em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. Não está fácil as coisas, um trânsito duro que não se recomenda num dia em que o Rei Sol já deu ar da sua graça na cidade capital. No sentido oposto, o cenário é completamente favorável. Observamos uma paragem por conta da travessia de peões, o que torna o trânsito mais condensado no sentido nosso centro em direção ao aeroporto. Mas se olharmos no sentido oposto, tal como eu fazia referência, o cenário é completamente favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento, paragem obrigatória para permitir a travessia segura dos peões neste ponto da Avenida 21 de Janeiro, onde as coisas estão complicadas, estão difíceis para quem nesta altura segue viagem em direção ao aeroporto. Vamos rumar para mais uma via, um outro ponto nesta manhã de terça-feira. O movimento rodoviário com suporte do Centro Integrado de Segurança Pública, neste ponto da 21 de Janeiro, as coisas já estão facilitadas, um trânsito completamente fluido, não há engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar por agora, isto nos dois sentidos, tanto aqueles que deixam a zona do nosso centro, onde estivemos há instantes, onde as coisas não estão facilitadas melhor e seguem viagem para o aeroporto, e aqueles que deixam a zona do aeroporto e rumam para a de perfil para o Futungo ou até mesmo vão chegar ao Benfica. Este é o cenário favorável aqui na zona da Moagem, na 21 de Janeiro. Temos mais uma via para dar-lhe a ver, para acompanharmos.
Continuamos com as imagens da 21 de janeiro, aqui ao pé da FAPA. O cenário já é completamente diferente do da Moagem, onde estivemos há instantes. Aqui é um anda-para, para-anda, trânsito duro. Não se recomenda nesta altura quando são 7h46 no país. Este é o movimento rodoviário para quem sai do nosso centro e segue viagem para o aeroporto, nesta zona da FAPA, onde as coisas não estão facilitadas. Está facilitada é o trânsito, o movimento rodoviário, a circulação rodoviária, isto no sentido FAPA em direção ao nosso centro. Vamos a seguir para mais um ponto com o suporte do CISP. Nesta manhã de terça-feira na Rua da Samba, aqui onde estamos neste exato momento, as coisas estão fluídas, ou melhor, o trânsito está fluido nesta altura. Desliza-se à vontade, circula-se à vontade. É um trânsito que nós recomendamos para aqueles que nos acompanham a esta altura e que eventualmente poderão passar por este ponto da Rua da Samba que lhe damos a ver aqui ao pé do Paz Flores. Está facilitada, está favorável à mobilidade rodoviária. Recomendamos é só deslizar a esta altura, é só escorregar, mas sempre respeitando as regras do Código de Estrada. Um dia completamente soalheiro, são 7h48 em todo o espaço nacional e conseguimos observar aqui o movimento rodoviário na Estrada da Samba, aqui ao pé do hospital com o mesmo nome. Não está favorável para o trânsito, não está favorável para aqueles que nesta altura estão na Estrada da Samba em direção ao centro da cidade. O anda-para-anda, 3 filas nesta altura de viaturas, o trânsito completamente carregado, difícil para quem nesta altura trafega neste sentido da Estrada da Samba. Quem está a trafegar no sentido oposto já consegue circular à vontade, o trânsito completamente fluido, sem congestionamento, é só deslizar, é só escorregar. Um trânsito que se deseja nesta altura em que os cidadãos se preparam, não é, para chegarem aos seus diferentes destinos, aos seus compromissos. O mesmo não observamos no sentido Samba em direção ao centro da cidade. Aqui a movimentação da câmara para termos um outro ângulo do movimento rodoviário e conseguimos observar que está duro o trânsito na Estrada da Samba, o que tem sido, não é, a semelhança do que temos estado a dar-lhe a ver em todas as manhãs aqui no Manhã Girassol. Não está facilitada a circulação rodoviária, o trânsito está completamente carregado, não recomendamos e também aconselhamos os automobilistas a procurarem por alternativas. Essas alternativas que também são poucas, não é? Então, se este for o seu trajeto, muita paciência é o que recomendamos nesta altura. Estamos agora na Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal de Luanda. O cenário aqui é completamente favorável, circula-se à vontade, não há engarrafamento, é só deslizar, é só escorregar. Conseguimos observar aqui um movimento completamente fluido, as viaturas circulam na normalidade, tanto para aqueles que deixam nesta altura o Porto e seguem viagem à Chicala, e aqueles que saem deste ponto da Chicala seguem viagem até ao Porto, ou até mesmo vão chegar à zona da Petrangol, vão seguir viagem até o município de Cacoalpa, ou talvez ficarem mesmo para a província do Bengo. Este é o cenário favorável, a estrada está praticamente desértica, passa uma viatura e depois de alguns segundos passa outra, o que torna a mobilidade completamente fluida neste ponto da Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal de Luanda. Continuamos neste ponto, aqui um outro ângulo para observarmos o movimento rodoviário. Estamos ao pé do Banco Nacional de Angola, aqui o cenário completamente favorável. Recomenda-se a mobilidade rodoviária aqui na Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal de Luanda, a nossa cidade capital, completamente limpa neste ponto, as viaturas já parqueadas, sinónimo de que muita gente já chegou ao seu local de trabalho, aguardando apenas a hora 7, a hora 8, para então começarem a trabalhar. Mas no que ao trânsito diz respeito e por aquilo que nós conseguimos observar com estas imagens que nos são cedidas diariamente pelo Centro Integrado de Segurança Pública, ao CISP, o trânsito está favorável. Recomendamos a esta altura, não há engarrafamento neste ponto, não há congestionamento por aqui. É mesmo só deslizar, é só escorregar. Deixamos a rua, temos a segunda conexão com a Girassol FM.
Vamos à conversa novamente com a Janete Meio-Dia, com os nossos rádio ouvintes. Olá, Janete, estamos de volta. Olá, Iracema, estamos de volta. Bom dia com energia uma vez mais. Bom dia, com muita energia. Com muita energia. E essa música? O meu corpo não consegue. Estamos hoje a fazer 6 meses e o Chiputo coloca aí a festa de quintal. O Chiputo está alterado, no bom sentido. O Chiputo tem intenções. Completamente alterado. Mas eu gosto da disposição do Chiputo. Já somos duas. Eu gosto da forma como o Chiputo me recebe aí no Bom Dia com Energia. Não tem como ser diferente. Sempre com as músicas que tocam o meu coração. Que fazem com que o meu corpo não me obedeça. Mas nada nos parou. Mas nada nos para. Nada nos para. Por isso mesmo é que estamos aqui todos os dias. Absolutamente nada. Com a mesma energia. Com a mesma energia, boa disposição. Boa vibe, não Exatamente. é? Para energizarmos também os nossos radiovintes e os nossos telespectadores. Exatamente. E o Chiputo aí a fazer magia. O Chiputo a fazer das suas. Fantástico. Muito bem, Janete Meio-Dia. Então, no nosso primeiro contacto não tivemos a oportunidade de acompanhar as mensagens, de ler aqui as mensagens dos nossos radiovintes. Eu acho que agora podemos. Agora podemos. Sim. E vamos olhar para nossas mensagens. Bom dia com energia, Janete. Daqui a ir Euricelma, Meio-Dia. Estou ligada. Bom dia, Euricelma. Euricelma, faz-me lembrar ir à Selma e ainda no final tem Meio-Dia. É isso aí. Mas é parente da Janete? A Cunha aí? Não sei. Dizem os mais velhos da minha família que são de Malange, não é? Que o nome lá em Malange, há 2 famílias com o mesmo nome. Uma é minha e a outra não é. Então eu não sei de qual família é que a Euricelma é. Euricelma. Euricelma, Meio-Dia. Euricelma, Meio-Dia. Pronto, então a família da Janete, Meio-Dia, família da Janete. Também pode ser da Iracelma. Sim, a nossa parente. Nossa parente. Bem-vinda, Euricelma. Bem-vinda, família. Bem-vinda, família Euricelma. Tem espaço para todos aqui, a coração do mãe. Claramente. E nós seguimos. Bom dia com energia. Mando um abraço para as minhas filhas, Maura, António, Neuza, Catiana e para todos os Celebra. Busca-Pé Celebra, Rubaldina é a banda. Bom dia com energia, Busca-Pé. Quem mais escreveu para nós? Bom dia com energia, nosso ouvinte que não assinou o livro de ponto, ou seja, não deixou o seu nome. Bom dia com energia, Janete Meio-Dia. Amanhã completo mais uma risonha primavera. Obrigado, Jesus. Obrigado, vovó. Bom dia com energia. Antecipadamente feliz aniversário. Nós seguimos deste lado, Iracema, como dizemos, o Bom Dia com Energia é também para a atualidade e nós vamos agora olhar para a atualidade internacional, se me permite. Tem saber toda a permissão. O que é que acontece fora das nossas fronteiras? Começamos a olhar para a realidade norte-americana. O presidente dos Estados Unidos exige uma indemnização de 10 mil milhões de dólares da BBC num processo contra a estação pública britânica que acusa por difamação e edição de vídeo enganadora. Segundo a agência Lusa, a queixa apresentada num tribunal federal em Miami por Trump e pede uma indemnização no valor de 5 mil milhões de dólares por cada uma das 2 acusações, num total de 10 mil milhões de dólares. Trump queixa-se de difamação e violação de uma lei da Flórida sobre práticas comerciais. Donald Trump disse: "Eles literalmente colocaram palavras na minha boca." Há algumas semanas, o presidente norte-americano afirmou que exigiria entre 1.000 milhões e 5 mil milhões de dólares. Donald Trump diz à BBC, a autora respeitada e hoje desacreditada, difamou o presidente ao alterar intencionalmente, maliciosamente e de forma enganosa o seu discurso com o objetivo flagrante de interferir nas eleições presidenciais de 2024. Esta foi uma afirmação, na verdade, feita pelo porta-voz dos advogados de Donald Trump, presidente norte-americano de 79 anos. Muito bem, informação que não para no Bom Dia com Energia, tal como disseste, é uma mistura de boa música, a informação, boas conexões, que é o que estamos a fazer neste exato momento. Exatamente. E é sempre bom estar aí do outro lado, nos estúdios centrais da Girassol FM, nos 102.7. Eu gosto mesmo das nossas conexões. Eu também gosto muito. Deste momento, e atenção que é um dos momentos também bem apreciado pelos radiovintes e os telespectadores. Sempre que me deparo com alguém na rua,
falam muito deste momento único, não é? Exatamente, As é nossas único. interações, aquele momento em que conseguimos trazer a rádio à televisão e levar a televisão à rádio. Exatamente, é algo diferente, não é? Não é comum na nossa realidade, então faz toda a diferença. Certamente que ficamos marcados no coração de todos os angolanos que todos os dias de manhã cedo abrem a sua porta para nos deixar entrar e fazer companhia. As pessoas vão falando desta nossa interação. Daqui a pouco nós vamos ter o Ernesto Jaime para dar-nos o ponto de situação do movimento rodoviário e claramente, tal como ele disse na nossa primeira conexão tripartida, vai também aproveitar para falar com alguns munícipes sobre como se estão a preparar para o momento, para os 2 momentos que se avizinham, não é? O momento do Natal e a passagem de ano, exatamente. Os drips, como é que estão? Se o drip do ano passado ainda serve? Se vão reforçar, há quem pelo menos vai trocar só a blusa e a calça vai permanecer. Exatamente. E há quem vai trocar a calça, mas a blusa vai permanecer. E há quem vai trocar o guarda-fato inteiro. Não, mas quem vai fazer isto numa época como esta? E por favor, Iracema, as pessoas mexem, como dizem. Não, mas... há pessoas duras, atenção. É uma pessoa com muita força, Há não muita força. Há gente que se preparou não consigo. Para depois em janeiro, preparou-se o ano todo para em janeiro mudar o guarda-fato completamente. Uns vão mudar a decoração da cozinha, outros a da sala. Olha, é sempre comum também observarmos as pessoas no início do ano mudarem a decoração da casa, da sala principalmente, em alguns casos até do quarto das crianças também. Exatamente. Há quem estabeleça períodos, não é? De 6 em 6 anos, por exemplo. O menino tem agora 6 anos, a decoração é uma. Quando fizer 12 é outra, aos 18 é outra, e aos 18 para frente ele já se vira. E é uma coisa muito interessante. É muito interessante. É uma das metas para pelo menos o primeiro semestre de 2026 de algumas pessoas. Exatamente. E nós aqui só estamos a ver fumo. Comunicação tripartida nesse exato momento. Vamos ter o Ernesto Jaime, tal como fizemos referência, para dar-nos o ponto de situação do movimento rodoviário e claramente vai conversar com alguns cidadãos de como se estão a preparar para os grandes momentos que se avizinham. E dizer se já comprou o drip para o Natal, Ernesto. Ernesto Jaime, muito bom dia, meu colega. Aí onde te encontras, certamente vais conversar com alguns cidadãos, mas nós queremos saber se já tens tudo preparado, se já tens preparado o teu drip para esta quadra festiva. Ernesto. São agora 8 horas em todo o espaço nacional. Iracelma, Arnaldo e Janete, meio-dia. O Ernesto já o drip ainda não está preparado. O drip só vai estar preparado no dia 26, porque para mim é mais a passagem de ano do que propriamente o Natal. O drip vai estar preparado só no dia 26. Daqui a pouco vamos saber também das pessoas aqui se o drip já está preparado. Mas por agora vamos dar a saber sobre a situação do trânsito aqui no Calemba 2, depois de termos passado então pelo Camama. Aqui no Calemba 2, este sentido para quem sai da rotunda de Camama para aqui, este ponto, o trânsito neste perímetro em que falamos está um trânsito completamente fluido, mas muito mais à frente o trânsito está frenético, tudo porque essa estrada está a ser, vamos dizer, melhorada, está a ser então levado a cabo um trabalho de melhoramento desta mesma via que liga a rotunda da Camama e aqui o Calemba 2, seguindo o percurso para a Vila de Viana. Tal como podemos observar, há já a presença de máquinas escavadoras aqui que de facto mostram os trabalhos que vão sendo realizados aqui para o melhoramento não só do tapete asfáltico, mas também do sistema de esgoto. Sabe-se que por aqui, quando chove, é um Deus nos acuda, passa aqui a expressão. Já este ponto que damos agora a ver é uma via alternativa também para pegar a Fidel Castro, ou se preferir, a pontos como
o Quimbango, esta via. Aqui há uma bifurcação, vamos assim considerar, de várias vias que dão acesso a vários pontos. Este, por exemplo, quem queira chegar ao Golfo 2 também pode pegar esta mesma via alternativa, passando pelo Quimbango e chegando para o Golfo 2. Já num outro sentido, nós daqui a pouco vamos dar a ver, por meio das imagens que estão a ser captadas pelo Song Magalhães, hoje, vamos dar a ver um outro ponto que tem que ver com o melhoramento das vias. Vão prosseguindo. Sabe-se que este mesmo troço rodoviário também há obras a serem feitas mais para frente. Então, daí se registar, sobretudo neste período da manhã, engarrafamento neste mesmo perímetro. Aqui a movimentação também é bastante frenética, pois sabe-se que é um ponto comercial, já este que damos a ver agora, que também está muito agitado já, é para quem vai para o Quilamba. Ou pegando a principal avenida, a Fidel Castro. É este o cenário que se vive aqui, é este o ambiente que se vive aqui, neste mesmo perímetro. Vamos tentar procurar conversar com algumas pessoas que por aqui passam. Mano, muito bom dia, o seu nome? Bom dia, sim, obrigado. Falas com o Domilda. Domildo, como é que está a se preparar para o Natal? Estamos a 9 dias. Epá, o Natal está a chegar, mas acho que não tem nada. Vai rochar? Não vai rochar mais, também está tudo fixe. Está tudo fixe? Graças a Deus está tudo Então só vai estar preparado no dia 24? Não, já está preparado. Já preparou o drip? Já está tudo preparado. Drip não, já tem. Já tem? Já tem. Então é prevenido? É prevenido, certo. Muito obrigado e boa caminhada. Falávamos com o jovem Domingos sobre... Então, aquilo que está a ser também a sua preparação sobre o Natal, aqui neste ambiente que se faz já também sentir. Vamos tentar conversar com mais alguém. Um jovem vai à escola. Bom dia, seu primeiro e outro nome? Lisandro de Almeida. Lisandro? De Almeida. Lisandro, vai para a escola? Sim, vou para a escola. Vai para a escola, mas o Natal está quase a chegar. Sim, exatamente. Já preparou também a roupa? Para o Natal? Não, até que não foi necessário, né? Tem roupas. Tem roupa suficiente? Tem. Até para o dia 1? Tem, é claro. Tá bom, boas aulas. E são aqui as diferentes reações que vamos tendo. Vamos tentar conversar com algumas mamães. As mamães normalmente a essa altura compram já também alguns ingredientes, por exemplo, estamos a ver aqui uma senhora. Muito bom dia, já está a preparar também o Natal? Tá bom, seja as compras do Natal? As compras do Natal ainda não fez, primeiro eu estou fazendo a vender. Só dia 24? Só dia 24 vou fazer. Seu nome? Suzete. Muito obrigado, senhora Suzete. É a senhora Suzete que disse também gostou de ser entrevistada. Então, é este o ambiente que vai se vivendo aqui neste lado, o Iracelma Arnaldo e o Janete Meio-Dia. A situação do trânsito por aqui vai-se fazendo lenta devido às obras que vão sendo construídas aqui. Já quanto ao espírito natalício, as pessoas, algumas ainda não se prepararam, outras vão se preparando, o que acaba por ser também comum. Este é o apontamento que podemos fazer ou esta radiografia que podemos fazer neste segundo contacto. Nós obviamente que vamos voltar a dar a ver não só a situação do trânsito, mas também saber um pouco, medir a pulsação, passa aqui a expressão, de como as pessoas estão a se preparar quando faltam 9 dias para o Natal. Bom dia com energia. Bom dia. Ernesto Jaime, contagem regressiva para a celebração do Natal. Para algumas pessoas esta época é preparada ao detalhe, para outras nem tanto, não é? O importante é mesmo ter saúde, ter a família aí em casa, não é? Os meninos a pularem, a madame, no caso a mulher,
garantir o matabicho, o almoço e o jantar e o pai a trabalhar. Exatamente. O resto entregar nas mãos de Deus. Amém, irmã. E olha, Iracema, falamos há pouco tempo do facto de as pessoas gostarem das nossas conexões e enquanto falávamos, recebi a mensagem aqui da Sônia Fortunato que diz: Janete e Iracelma, essa vossa conexão é carga. Faz-se bem o trânsito do Golfo 2 ao Camama. Brutal, brutal. Exatamente. Um abraço à Sónia que nos acompanha, não é? É mais uma conexão à segunda que nós também vamos colocar mais um carimbo e nós a qualquer momento vamos regressar, Janete. Vamos regressar certamente. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia. Por aqui seguimos com o Manhã Girassol, contas e números. Vamos falar sobre a economia que comanda as nossas vidas. A província de Cabinda lidera o principal destino doméstico dos voos da TAG, Linhas Aéreas de Angola. No período de janeiro a novembro deste ano, esta rota concentrou cerca de 43% dos 57 passageiros. Por mês, a província de Cabinda recebeu em média 19.918 passageiros, confirmando, de acordo com a TAG, a regularidade da operação e a elevada procura associada à relevância estratégica desta rota aérea. Em comunicado, a TAG avança que se registrou, ao nível da performance operacional, uma taxa de realização de voos próxima dos 98%, com cancelamentos residuais na ordem dos 2%. Além disso, a TAG explica que os atrasos e cancelamentos podem resultar de diversos fatores, nomeadamente razões técnicas, operacionais e meteorológicas, bem como do grau de operacionalidade do aeroporto de destino. A Assembleia Nacional desvinculou a Provedoria de Justiça do seu orçamento, visando fortalecer a sua capacidade de atuação e melhorar a proteção dos cidadãos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira no próprio Parlamento, no âmbito da votação da proposta de lei que aprovou o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2026. A Provedoria de Justiça tem vindo a reivindicar e a lutar por autonomia financeira e administrativa para expandir os seus serviços a nível do país. Segundo a decisão do Parlamento, a Provedoria de Justiça precisa de mais recursos e autonomia para cumprir a sua missão de proteger os direitos dos cidadãos, e essa é uma aspiração consolidada dentro da instituição e que tem apoio em outras esferas do Estado. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2026 foi aprovada definitivamente esta segunda-feira, dia 15, com 120 votos a favor. A proposta passou com 79 votos contra da UNITA e 100 abstenções. O MPLA, o PRS, a FNLA e o PHA votaram a favor ao documento. A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026, que estima cerca de 33 bilhões de kwanzas, contém 50 recomendações ao Executivo para melhorar a transparência do erário. Segundo o Executivo, a proposta, que prevê receitas e despesas em igual montante, reflete uma política de gestão mais prudente, motivada pela incerteza dos mercados externos, sobretudo no setor petrolífero, e pela necessidade de proteger as finanças públicas face à vulnerabilidade cambial. Com foco na diversificação da economia, valorização da produção nacional e melhoria da qualidade de despesa pública, o Executivo reforça que o orçamento referente ao exercício econômico para 2026 dá continuidade às reformas econômicas em curso no país. A proposta foi elaborada com uma previsão de preço do barril do petróleo de $61. O Executivo prevê poupar em 2026 mais de 2,6 bilhões de kwanzas com a retirada do subsídio aos preços dos combustíveis. A informação foi avançada nesta segunda-feira pela Ministra das Finanças, Vera Daves, no final da aprovação no Parlamento da
da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado 2026. Lembre-se que o governo angolano começou a retirar gradualmente os subsídios aos combustíveis em junho de 2023 para poupar receitas das contas públicas sob recomendação do Fundo Monetário Internacional sem um calendário fixo de execução. Vera Daves garantiu que o Executivo vai continuar a trabalhar para otimizar essa despesa, olhando não apenas numa perspectiva de preço, mas também numa perspectiva de eficiência do processo de relações comerciais as mais assertivas possíveis. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta segunda-feira estável. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $61 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $9 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado em vigor. Noutras commodities, às 17 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $440, uma queda de $1 do valor negociado no último fecho, 400 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.936, menos $69 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.375, mais $47 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $558, mais $2 do valor negociado na última sessão. A atualidade continua no Manhã Girassol. O Orçamento Geral do Estado para 2026 foi aprovado nesta segunda-feira em votação final global no plenário da Assembleia Nacional, com 120 votos a favor. O documento para o exercício económico de 2026 fixa as receitas e despesas em 33,2 bilhões de kwanzas. Os economistas Carlos Rosado de Carvalho e Heitor de Carvalho consideram a proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026 como otimista, mas bastante desafiante. Carlos Rosado aponta que o maior desafio está na execução, por ser um orçamento baseado num cenário bastante otimista. Em primeiro lugar, ele é um orçamento otimista, do meu ponto de vista, não é? Porque baseia-se num preço do petróleo de $61. Eu não conheço previsões para 2026 com $61 o barril, conheço com preços mais baixos e manda, digamos assim, eu prefiro um orçamento mais conservador e, portanto, preferia um preço mais baixo e depois também baseia-se num crescimento muito alto. O Governo prevê para 2026 um crescimento mais elevado do que em 2024, por exemplo. Maior do que aquele que está previsto para este ano. E, portanto, o preço do petróleo e o orçamento podem empolar as receitas. E, portanto, é um orçamento otimista, porque baseado em pressupostos otimistas. Depois, é também um orçamento muito desafiante, porque o Governo diz que as despesas vão cair. É verdade e não é verdade. As despesas vão cair se considerarmos a dívida pública. As despesas sem a dívida pública aumentam ligeiramente, apenas 3%, mas aumentam. Relativamente entre o déficit sobre as receitas e despesas fiscais que apresenta a proposta do Orçamento Geral do Estado 2026, Carlos Rosado prevê um aumento na despesa corrente do país. O orçamento tem despesas fiscais e se olharmos só para as despesas fiscais, isto é, se nós excluirmos os ativos financeiros, a dívida, na realidade nós temos um déficit. Esse déficit é da ordem dos 4 bilhões de kwanzas. Portanto, temos receitas da ordem dos 18 bilhões de kwanzas e temos despesas da ordem dos 22 bilhões de kwanzas. E desse ponto de vista, o orçamento
piorou, no sentido de que há um aumento da despesa corrente, os salários, as mordomias dos políticos, dos deputados, aí aumenta, mas há uma diminuição do investimento. E, portanto, desse ponto de vista, temos um orçamento pior do que tínhamos, porque a despesa corrente aumenta mais do que a despesa de investimento. Já o diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade de Lusíada de Angola, Heitor de Carvalho, fala em um orçamento execuível, mas destaca o aumento da dívida. O orçamento tem uma receita fiscal de 18,2 bilhões e tem uma despesa fiscal de 22,3 bilhões. Quer dizer que entre a receita e a despesa fiscal há um déficit de 4,1 bilhões. E esse déficit tem que ser coberto com mais dívida. E é isso que é informação relativamente a este orçamento. Depois, também vamos ter que pagar alguma dívida antiga que vai vencer e, como temos este déficit, vamos ter que aumentar a dívida. Claro que temos que rolar essa dívida anterior e obter dívida para pagar essa dívida anterior que vai vencer. E, portanto, somando este déficit de 4,1 mais a dívida que vai ter que ser paga, é que depois soma a estes 18,2 bilhões de receita o necessário para chegar aos tais 33 bilhões. Especialistas consideram a proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2026 como otimista, mas desafiante, devido às dificuldades que pode ter durante a execução. A Ministra das Finanças, Vera Daves, assegurou que a execução do Orçamento Geral do Estado para 2020 do plenário da proposta orçamental para o exercício económico de 2026. Segundo a governante, uma das principais inovações do documento é a transferência direta de verbas para as escolas e hospitais, evitando atrasos e entraves burocráticos associados às estruturas intermediárias da administração pública, como direções provinciais e ministérios. São pequenos detalhes operacionais que parecem simples, mas que depois mudam muito a forma como os recursos, a celeridade, a rapidez com que os recursos ficam à disposição de quem precisa no terreno. Vera Daves de Souza defendeu ainda o reforço das receitas não petrolíferas, cuja projeção aponta para cerca de 7,32 bilhões de kwanzas, mais 0,80 bilhões do que as receitas petrolíferas estimadas em cerca de 7,5 bilhões de kwanzas. Temos também taxas, emolumentos, dividendos que se somam aos impostos não petrolíferos. É isso que faz depois atingirmos os 10 ponto qualquer coisa bilhões de kwanzas, de modo que o movimento em torno da máquina administrativa do Estado, o pagamento de taxas de emolumentos, o pagamento de dividendos por parte das empresas públicas, venda de ativos, todo esse movimento vai então ajudar a atingir os 10 bilhões de kwanzas. Em reação, a UNITA, que votou contra, manifestou reservas quanto à sustentabilidade do OGE 2026, pois o partido da oposição entende que, apesar das projeções apresentadas pelo Executivo, as receitas não petrolíferas ainda não assumem um peso estrutural capaz de garantir a diversificação da economia e a estabilidade das finanças públicas. Não, porque, por exemplo, estamos aqui a falar sobre a questão da inflação. A previsão que está a ser agora anunciada é de cerca de 13%. Eu acho que todos ouvimos, mas nós vemos que numa economia, como já dizia, depende do petróleo, numa economia que produz menos internamente, como é que vais projetar uma diminuição inflacionária enquanto que não produz quase nada, tem que importar quase tudo? Então há uma pressão muito grande sobre as reais, por exemplo, como já dizia, e é por isso que nós insistimos que há necessidade de trabalharmos um pouco mais, há necessidade de olharmos, por exemplo, também para áreas muito sociais, mas também estratégicas, como a questão, por exemplo, da educação.
Então, até hoje, a nossa educação não atinge 2 dígitos em termos orçamentais. A ministra Vera Daves de Sousa reconheceu, no entanto, a existência de riscos macroeconómicos que podem influenciar a execução do orçamento, mas defendeu que estas não dependem diretamente do controle do Estado. São um conjunto de riscos, não é? São vários: o risco de taxa de juros, o risco de taxa de câmbio, risco associado a termos uma produção petrolífera mais perto ou mais longe daquilo que estamos a prever, risco associado ao preço do barril de petróleo, risco associado à atividade econômica e à capacidade das empresas e famílias de honrarem com os seus compromissos fiscais, de modo que há um conjunto de riscos, como referi, tão detalhados nesse capítulo. Naturalmente, uma peça pública pode depois ser consultada com mais vagar. No setor da educação, a ministra Luísa Grilo afirmou que os recursos inscritos no OGE 2026 permitem executar as prioridades do setor, com destaque para a reabilitação de escolas e a contratação de cerca de 6 mil novos professores. Acreditamos que sim, vamos ser capazes daquelas escolas, por exemplo, que iniciamos as obras, serem concluídas e apetrechadas devidamente. Portanto, acredito que sim, para 2026, o que foi programado vai poder ser executado com o orçamento que foi aprovado. De acordo com a disponibilidade que nos foi dada, nos foi atribuída, nós vamos contratar para novos professores 6 mil professores. Já a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, destacou o reforço do orçamento e o aumento dos recursos para o combate das principais doenças que afligem a população. Temos também na função saúde orçamentos para os governos das províncias, para as administrações locais, para aumentar a eficiência dos nossos serviços. Dizer que também conseguimos melhorar os orçamentos das principais doenças que nos afligem, a malária, a tuberculose e o VIH-Sida. Vamos dar uma atenção especial às ações de promoção de saúde. O OGE 2026 foi aprovado na votação final global no plenário da Assembleia Nacional com 120 votos a favor, 79 contra e nenhuma abstenção. Informação sobre o tempo, agora na cidade de Lubango, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. As temperaturas vão oscilar entre 14 graus de mínima e 24 de máxima, a umidade do ar de 66%. No Luena, há previsão de trovoadas em partes da zona também e a temperatura mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima de 24. Umidade do ar de 87%. Intervalo. Já estamos de volta e vamos continuar a olhar para a atualidade. 28,8% da população está desempregada, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. Munícipes ouvidos nesta segunda-feira pela Girassol defendem que a solução para inverter o quadro passa também por acabar com o excesso de burocracia no processo de concessão de crédito para investimento. O Instituto Nacional de Estatística divulgou os resultados do inquérito. Hoje, o número de pessoas desempregadas. Para mitigar esta situação, na opinião de alguns jovens como Júlio Lucas e Verônica Mukengro, é necessário também acabar com a burocracia na concessão de créditos ao empreendedorismo e autoemprego. Ao meu ver, eu penso que para mitigar o desemprego em Angola, uma das coisas que o governo deveria fazer primeiro é dar incentivo às iniciativas privadas, valorizar, não é, aquelas pequenas iniciativas de pequenos empreendedores, porque há um pensamento econômico que diz que pequenas grandes entradas geram grandes resultados. Podemos levar essa perspectiva para a questão da empregabilidade. Aqueles pequenos empreendedores que criam postos de trabalho para 1, 2 ou 3 pessoas, se forem protegidos pelo governo, se lhes for prestada uma atenção especial, eles permitirão, primeiro, manter o seu negócio a funcionar e, posteriormente, criar condições para poder expandir. Para diminuir a taxa de desemprego no país, eu acredito que é necessário permitir que os jovens criem as suas próprias empresas. Assim, se eu criar a minha empresa, tenho possibilidades de contratar
alguém. A industrialização acelerada seria uma opção viável para mitigar o desemprego dos jovens no país, como diz Carlos João. O Executivo, e não só em colaboração com a sociedade civil, deviam procurar incentivar o fomento da economia, não é? Angola é maioritariamente dependente do petróleo, enquanto a principal commodity, como se tem dito agora, né? O principal produto interno a nível do país. Penso que fomentar a economia, facilitar o acesso dos empresários que estão aqui a procurar vir investir, né? Facilitar a questão da desburocratização, por exemplo, no sentido de licenciar as iniciativas, não é? dos potenciais candidatos a empreendedores, e penso que esse trabalho também tem sido feito a nível do Executivo, através dos Simplificas. Penso que desde se a memória não me falha, 2014, qualquer coisa assim, foram criadas zonas económicas especiais, não é? Portanto, Luanda Bengo e não só. Um decreto que aprova as zonas económicas especiais a nível de todo o país. A zona económica especial de Luanda Bengo tem estado a facilitar, não é? Com a IPEX também. A outorga de licenciamento, portanto, para o investimento privado, e, portanto, basicamente é nesse sentido. Tendo em conta a situação económica que Angola atravessa, segundo Mário Mazanga, a solução está na formação do indivíduo para que as portas do emprego e autoemprego se abram. Para sairmos do desemprego é necessário nos formarmos. O governo deveria primar em formações, ou centros de formações que priorizam os jovens a estagiarem. O jovem, depois da formação profissional ou formação acadêmica, depois de estagiar, há um privilégio, uma oportunidade enorme de ser inserido. Por causa do estágio, nós criamos link, criamos janela, criamos network. Em alguns centros de formação profissional em Luanda aumentou a procura dos cursos de culinária, informática e maquilhagem, solicitados maioritariamente pela juventude. Tendo em conta a fraca empregabilidade em Angola, muitos jovens estão preocupados em fazer cursos de formação profissional na ânsia de desenvolver o autoemprego. As formações técnicas têm ganhado destaque nos últimos anos devido às necessidades do mercado, afirmando-se como via para o autossustento. Irene Ganga é formanda no curso de pastelaria, diz que quando terminar a formação, tenciona abrir um espaço para dar início a um pequeno negócio. Estaremos preparados assim porque esse é o objetivo. Estamos aqui neste centro para nos formar e sermos as próprias donas dos nossos negócios. A formadora do curso de pastelaria diz que o mercado do emprego está competitivo e as formandas precisam aprender bem para estarem à altura das exigências. Há muita coisa que facilita para o mercado nacional. Eu acho que muitas delas conseguem também conseguir o autoemprego nessa fase que para conseguir um emprego é meio difícil, com uma formação de pastelaria já facilita. No curso de refrigeração, não é comum senhoras matricularem-se, como conta Edvânia José. Ela disse apaixonada pela área, que exigem trabalhos manuais. E por outra, segundo ela, para provar à sociedade que as mulheres são capazes de fazer o que quiserem. Eu sempre gostei de cursos que exigissem trabalhos manuais. E frio, eu vi que é uma oportunidade, porque o mercado de trabalho também exige muito, então eu gostei por isso. Eu sempre gostei de aprender coisas novas. E sempre dizem que esses cursos técnicos são mais para homens. E eu quis provar que mulheres também têm a capacidade de fazer cursos técnicos. E eu estou aqui para representar as mulheres. Não permitam que esse mundo machista faça com que vocês limitem os vossos sonhos, dizendo que vocês não podem fazer certas coisas porque somos mulheres. Pelo contrário, a gente pode fazer o que quiser, quando quiser e onde quiser. Então, se vocês quiserem fazer algum curso técnico que tenha a ver, como eles dizem, com homens, façam. As turmas são maioritariamente compostas por homens na área. No meio eu também estou a fazer esse curso e esse curso é para auxiliar nos meus conhecimentos, para arrecadar mais conhecimentos para poder aplicar. Mas para mim é normal, já é normal. O que me motivou são os meus colegas mesmo, porque eu não estava para fazer esse curso, eu estava para fazer um curso de
eletrônica e telecomunicações, mas lá na escola eu calhei no curso de eletricidade. Depois de uma semana de estudo, eu me apaixonei e decidi ficar. Nos últimos tempos, os cursos mais solicitados nos centros de formação são os de culinária, maquilhagem, pastelaria e informática, segundo Ruben de Lavonge, o diretor pedagógico de um centro de formação. A escola recebe com muita procura os cursos de eletricidade, frio, pastelaria. São os cursos que o pessoal mais procura porque acha que tem daí o autoemprego. E por causa disso a gente aumenta, faz a expansão da publicidade para poder receber mais jovens que estão na faixa etária de empregabilidade e ajudar o país a crescer nesta vertente. Preparou o seu bloco de anotações e a sua esferográfica. Macas do português a seguir aqui no Manhã Girassol. Aprender com o professor Artur dos Santos, que já cá está. Professor, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito bom dia, muito obrigado, como está? Eu estou muito bem, obrigada. E o professor? Estamos bem, graças a Deus. Mas eu estou bem ansiosa também para aprender e resolver algumas das nossas macas, que não são poucas, do português. Este momento único que nós também levamos a Girassol FM, vamos nos conectar agora com o Bom Dia com Energia. Olá, Janete, meio-dia. Quilómetro 30. Janete, bom dia, bom dia. Bom dia, Iracema Arnaldo, uma vez mais. Bom dia, o professor também. Bom dia com Energia. Vou pedir o suporte da Regi, porque o professor não consegue ouvir a Janete meio-dia. Para termos aqui também a voz da Janete, para que o professor consiga interagir com a Janete meio-dia. E vamos para mais uma Macas de Português. Vamos tentar. Vamos hoje resolver mais uma. Cumprimentar novamente o professor. Bom dia com Energia, professor. Bom dia, Janete, como está? Ouço um pouco baixo, mas consegui ouvir. Estou muito bem, obrigada. Espero que o professor também esteja bem. Que bom. Estamos bem, graças a Deus. Muito bem. Estamos todos já completos, professor, telespectadores, rádio ouvintes, Janete meio-dia e nós aqui nos estúdios do Manhã Girassol. Vamos à nossa primeira maca. Primeira maca é sobre a palavra ascendência ou descendência. Eu sou descendente de Malães, eu sou ascendente de Malães. Eu tenho ascendência angolana, como está no slide a seguir, não é? A Iracelma tem ascendência angolana ou a Iracelma tem descendência angolana? O que é ascendência e o que é descendência? Nós temos que explicar, naturalmente, isto muito bem para que possamos evitar, portanto, confusões em termos de entendimento. Como apresenta o próximo slide, a ascendência faz referência aos nossos antepassados. Bisavós, avós, não é? E os pais. Imagina, a Iracelma é muito jovem, diz que a Iracelma tem ascendência angolana, não é? Portanto, veio dos seus bisavós, dos seus avós. Ascendentes são os nossos ancestrais, de onde nós viemos. Tá. Eu tenho ascendência angolana, não é? O Pedro é de ascendência angolana, onde derivou, onde nasceu, onde saiu, a raiz, os antepassados. Então, a ascendência são os nossos antepassados. Eu disse, eu tenho ascendência angolana. Significa que os meus bisavós, avós e pais são angolanos. Muito bem. A próxima é descendência. Descendência, exatamente. Para entendermos também. Exatamente. Descendência, portanto, tem a ver com os filhos, tem a ver com os netos, tem a ver com os bisnetos. Então eu digo, os filhos são descendentes dos pais. Não é? O Jorge tem ascendência angolana, pois ele descende de angolanos. Então, eu sou filho, sou descendente dos meus pais. Os meus avós, bisavós, são os meus ascendentes. De onde eu venho, não é? É a mesma coisa, tal como falamos, ancestrais? Sim. Portanto, ancestrais, os nossos mais velhos. Portanto, é que, portanto, faz associação com a ascendência. Eu, quando digo tenho ascendência angolana,
significa que eu venho de uma linhagem, bisavós, avós, pais, ascendência. Portanto, eu digo, com muito orgulho, tenho descendência angolana. Ok. Mas eu sou descendente de angolanos, porque sou filho de alguém, do meu pai. Então, sou descendente do meu pai. Portanto, quando estamos a falar dos ascendentes, são os nossos bisavós, avós e os pais. Ok. Descendentes, descendência, os filhos, os netos e os bisnetos. Ok. O neto é descendente do seu avô. O avô é ascendente do seu neto. Então eu ouço muita gente dizer, não, eu sou descendente de angolanos. Não. Ascendente. Ascendentes, de onde eu vim. A raiz, a fonte, se quiser. Onde tudo começou. Onde tudo começou, exatamente. Então, e por isso que pusemos aí as imagens para tentar associar isto Exatamente. e acabarmos com Já esta a questão dúvida. dos descendentes são os filhos. Filhos, netos, bisnetos. Ok. Ascendentes, bisavós, avós e os pais. Muito bem, muito bem. Esta maca está resolvida. Está resolvida. Mas é uma maca muito complexa, professor. É, realmente. Leva algum tempo para a compreensão. Pois, mas portanto, se nós pensarmos em ascendência, é de onde nós viemos. Exatamente. Eu sou ascendente de angolanos. Exatamente. Quer dizer que a minha raiz é Angola. Eu nasci em Angola, a minha linhagem, portanto, tem bisavós, avós e o meu pai. Agora, descendentes são os filhos, os netos e os bisnetos. O neto é descendente do seu avô. O avô é ascendente do neto e o neto é descendente do avô. Muito bem. Acho que esta maca está resolvida. Janete, meio-dia, não sei está se vai resolvida. Colocar alguma questão sobre esta maca Está ao resolvida. professor Artur dos Santos. Está resolvida. Então, professor, está Podemos dar resolvida sequência. esta descendência, ascendência. Vamos rumar para uma outra maca. Exatamente. Muito bem. O outro slide apresentei alguns pleonasmos, portanto, viciosos, que as pessoas, portanto, usam e que nós temos naturalmente de evitar. Como apresenta o próximo slide, outra alternativa não se diz em português. A alternativa já é outra. Vamos pedir aqui o suporte Portanto, agora. Sim, temos outra aqui. alternativa. A alternativa já é outra. Se encontrar a alternativa da alternativa, aí é outra. Portanto, mas outra alternativa não tem de dizer em português, porque a alternativa já é outra. Já é outra. Exatamente. Muito bem. Adiar para depois, adiar já para depois. Factos reais, os factos realmente são reais. Passo o pleonasmo aqui. Factos reais. Sim, factos à partida já são reais. Ok. Protagonista principal. Ele é protagonista. Não pode ser protagonista principal, porque o protagonista já é principal. Já é principal. Exatamente. Ok. Elo de ligação. O elo já permite liga. a ligação. Exato. Então, eu digo elo familiar e tudo mais. Não precisamos dizer elo de ligação. Elo de ligação. É um pleonasmo também. Exatamente. Na minha opinião pessoal. Na minha opinião, já é pessoal, naturalmente. São muitas macas, professor. Muitíssimas. E esta, na minha opinião Há 3 pessoal... anos atrás. Isso é muito frequente. Olha, a Janete estava aqui a falar desta, na minha opinião Fala-se pessoal. na minha opinião pessoal e ainda tem, às vezes dizemos, eu particularmente. Pois, eu particularmente é a mesma coisa. Portanto, quando eu digo eu acho, eu particularmente acho, estou a arredondar. Exatamente. Eu particularmente é pleonasmo mesmo. Não tem eu coletivamente. Ou particularmente, que é eu, ou apenas eu. Exato. Há 3 anos atrás, é muito frequente. O verbo haver exprime tempo passado. Eu estive na rede Girassol há 2 semanas, suficiente. Porque o verbo haver já denota este tempo passado. Muito e naturalmente não precisamos usar atrás. Acabamento final, acabamento já é final. Naturalmente, se eu vou fazer acabamento, é bem para acabar. É para terminar. Exatamente. E por último, monopólio exclusivo. O monopólio em si já é... pressupõe exclusividade. Exatamente. Portanto, nós temos sempre que evitar os pleonasmos, não é? Porque assim a língua o recomenda, porque estamos a repetir a mesma informação. Desta forma, o nosso discurso torna-se mais elegante, não é? E é isto. Muito bem. Professor Artur dos Santos,
Vamos agradecer a sua presença, não é? Principalmente com esta última parte aqui, os pleonasmos apresentados pelo professor, ou trazidos já pelo professor. Pelo menos já não vamos procurar outra alternativa e não vamos também dizer, na minha opinião pessoal, eu particularmente gosto muito disso. E não vamos precisar fazer acabamentos finais. Exatamente. Professor Artur dos Santos, nós contamos consigo na próxima terça-feira para resolvermos outras marcas de português, tanto aqui na televisão como também na Girassol FM, na estação radiofónica da Rede Girassol. É nossa missão, estaremos aqui para isto. Muito bem. Janete, até já, professora Até já, Iração Arnaldo. E aqui resolvemos vamos mais. Continuar a olhar para o Manhã Girassol, agora com as manchetes dos jornais. E esta ronda começamos precisamente no The Washington Post, que escreve: o plano do Pentágono prevê grandes mudanças de poder dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Altos funcionários do Pentágono estão a preparar um plano para rebaixar vários dos principais quartéis generais militares dos Estados Unidos e transferir o equilíbrio do poder entre os seus principais generais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. O The Guardian, jornal britânico, titula: ataque terrorista na praia de Bond. Supostos atiradores viajaram para as Filipinas antes do tiroteio inspirado pelo IS. A polícia que investiga afirma que Sajid e Naveed Akram receberam treinamento no exterior antes do ataque de domingo. Estamos a olhar agora para a primeira página do jornal espanhol El País. Retrospectiva do ano. Sánchez ganha tempo para apaziguar parceiros cada vez mais irrequietos. O presidente admite erros, mas reitera que cumprirá o seu mandato até ao final. Ainda na primeira página do jornal El País, 14% dos espanhóis romperam amizades ou laços familiares por causa da política. O Le Monde estampa automóvel. União Europeia decide abandonar os veículos totalmente elétricos. A Comissão Europeia em Bruxelas prepara-se para anunciar medidas de flexibilização que vão permitir aos fabricantes vender automóveis com motor parcialmente a combustão após 2035. O Jornal Desportivo à Bola titula: Varandas até 2030. Presidente dos Leões anuncia candidatura para as eleições do próximo ano. O Sporting vive hoje uma das melhores fases da sua história. Futebol Clube do Porto 3, Amadora 1, Dragões com ligeiro susto. Benfica, Pavelides superou Darwin e ameaça de Di Maria. Com a trick em Moreira de Cónegos, chegou aos 49 golos, também escreve o Jornal Desportivo A Bola. Informação sobre o tempo na cidade de Saurimo, que tem previsão de um dia com ocorrência de trovoadas em partes da zona. A temperatura mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima de 24. Umidade de 84%. No Cuito, há ocorrência de alguns aguaceiros e trovoadas. Temperatura mínima de 14 graus e a máxima de 23. Umidade do ar de 84%. Partimos para mais um intervalo, o último nesta edição do Manhã Girassol. Eu conto consigo no próximo bloco. Vamos ter a Georgina João com atualidade esportiva. Até já. Regressamos e vamos olhar para a atualidade internacional. Na República Democrática do Congo, 30 pessoas morreram num naufrágio no rio Kwango, na província de Quilo. É um dos assuntos para ver. Cerca de 100 pessoas estavam a bordo da embarcação, ao passo que várias dezenas estão desaparecidas. Entre os ocupantes estavam vários professores que se dirigiam a Bandundu para receber os salários. As causas do acidente ainda são desconhecidas e as autoridades locais não se pronunciaram sobre o caso.
Os trabalhadores do Museu do Louvre, em Paris, aprovaram hoje, por unanimidade, uma greve por melhores condições de trabalho, o que significa que o museu vai estar encerrado durante o dia. De acordo com a Confederação Francesa Democrática do Trabalho, a votação juntou 400 trabalhadores. No site do museu há um aviso de 2 frases a dar conta do encerramento do museu. Neste momento, devido a um movimento social pedindo desculpas pelos incômodos causados. A nova greve acontece cerca de 2 meses depois do mais recente assalto ao museu, quase 3 semanas após uma inundação na biblioteca de antiguidades egípcias provocada pelo rompimento de um cano e depois de reuniões entre sindicatos e o governo, que, segundo os representantes dos trabalhadores, não trouxeram nada de novo em termos de melhorias para os funcionários. A liberdade de expressão mundial caiu 10% entre 2012 e 2024, um retrocesso comparável ao ocorrido com a Primeira Guerra Mundial. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO, esta é uma das principais conclusões do estudo. Tendências munidas do jornalismo, configuração num mundo de paz 2022-2025, publicado hoje, e que destaca a ligação entre tendências preocupantes no ecossistema mediático, como aumento da autocensura, enfraquecimento das instituições, queda da confiança pública e aprofundamento da polarização. A quebra na liberdade de expressão coincidiu com retrocessos em matéria de igualdade, juntamente com uma crescente hostilidade para com jornalistas, cientistas e investigadores ambientais, alerta a organização, enquanto o domínio das grandes tecnologias criou um terreno fértil para a propagação do discurso de ódio e da desinformação na internet. Confira a seguir o melhor da atualidade esportiva no Manhã Girassol. Com a Georgina João, da redação desportiva da Rede Girassol. Olá, Georgina. Bom dia. Boa terça-feira. Bom dia, bem-vinda de volta amanhã à Girassol. Muito obrigada. Bom dia para a Iracema. Ontem já esqueci. Bom dia para os nossos telespectadores. Muito bem. Georgina, o que é que temos para hoje? Hoje vamos falar da São Silvestre. Há bocadinho convidei a Iracema para participar, ainda não me deu a resposta. Calma, Georgina. Eu sou uma exímia atleta. Está bem. Vamos ver no dia 31. E vamos falar Posso também... te surpreender. Sim. Quem fala assim não é gago. Muito bem. Sim. E vamos falar também de futebol, Palancas Negras e o Porto, como a Iracema que disse muito bem, conseguiu vencer e está na liderança do Campeonato Português com 40 pontos. Muito bem, Georgina, o tempo não está ao nosso favor. Vamos às notícias aqui desportivas no Manhã Girassol, uma a uma. Vamos sim. Vamos começar com a São Silvestre. $3.500 é o prémio da São Silvestre 2025. A informação foi avançada nesta segunda-feira pelo presidente da Federação Angolana de Atletismo, Bernardo João, em conferência de imprensa de lançamento oficial da prova. Está oficialmente lançada a corrida pedestre de fim de ano, a São Silvestre 2025, maior festa do atletismo nacional. O evento vem igualmente para encerrar o ciclo de várias atividades desportivas enquadradas nas celebrações dos 50 anos da nossa independência. As inscrições estão já abertas a partir de hoje e 10.000 pessoas são esperadas nesta edição, sendo 6.500 vagas reservadas a atletas profissionais e 3.500 para a caminhada da família. O presidente da Federação Angolana de Atletismo, Bernardo João, sublinhou que os atletas de elite estarão a correr atrás de um prêmio de cerca de $3.000. Entendemos que aquilo que foi a perspectiva da São Silvestre no encerramento, tivemos a trabalhar arduamente com o Ministério dos Esportes e do Governo Provincial e na qual chegamos praticamente neste momento para a abertura das inscrições, na qual está oficializada as inscrições e teremos na atividade cerca de 10.000 pessoas, dentre os quais 6.500 participantes à corrida e 3.500 participantes à marcha. Dentre as quais as duas provas têm medalha, por isso tem um kit de participação para quem cortar a meta. Depois teremos a situação praticamente da premiação do pódio. Tivemos a trabalhar também no sentido daquilo que é a premiação de pódio,
Para o primeiro classificado, $3.500, segundo $2.500, terceiro $1.500. Isso para o estrangeiro, para os nacionais, respectivamente, a moeda nacional. Tem sido já habitual a participação de corredores estrangeiros na São Silvestre de Luanda. Há 2 semanas do tiro de largada, Bernardo João. Também vem o Botsuana e também teremos aqueles países que sempre abrilhantaram a nossa corrida, dentre os quais o Quênia e a Etiópia. Também vem a Gâmbia. Vem o Djibouti, que ganhou praticamente a edição passada do primeiro e segundo classificado. Então, essa gama de países que nós temos para a nossa competição. A corrida deste fim de ano está orçada em mais de 500 milhões de kwanzas, valor insuficiente para cobrir todas as despesas da prova. Assim garantiu o líder federativo. Para lhe ser franco, ainda estamos a trabalhar nesse aspecto, porque praticamente as coisas estão muito elevadas em termos de custos e estamos a trabalhar ainda no sentido de proteger quem esteja inscrito para a participação da corrida. Recordo que a São Silvestre de Luanda acontece anualmente no dia 31 de dezembro. A 78ª edição foi conquistada pelo atleta Rony Hirsi, do Djibouti, com um tempo de 29 minutos e 36 segundos. E no futebol, o selecionador nacional, Patrice Baumel, tem o grupo quase completo para os últimos ensaios antes de seguir em viagem para o Reino de Marrocos, palco da 35ª edição do Campeonato Africano das Nações, o CAN. Após cerca de 8 dias de trabalho, condicionado pelas ausências de alguns jogadores, os palancas negras respiram agora outro fôlego. A chegada dos jogadores que jogam na Europa vai permitir ao selecionador trabalhar todos os setores de jogo, da organização defensiva à dinâmica ofensiva, leitura rápida e decisões firmes, lances de bolas paradas. Nesta quarta-feira, às 17 horas, no Complexo Desportivo de Faro, Angola mede forças com Moçambique no derradeiro ensaio tático. O estágio em terras lusas encerra já nesta quinta-feira. Direção, é com os palancas negras que nós vamos terminar a nossa participação nesta terça-feira, em que completamos 6 meses já no ar do programa. Exatamente. Mêsversário. Mêsversário, o sexto. Estamos a caminhar. Georgina, João, amanhã tu voltas? Eu volto. Para falar sobre desporto. Eu volto. Muito bem. Nós aqui seguimos, vamos rumar a Girassol FM. A nossa última conexão rápida nesta terça-feira. Olá, Janete, meio-dia. Bom dia, bom dia. Consegues ouvir-me? Espaço Nacional, Iracema Arnaldo. Bom dia, bom dia. Até amanhã. Bom dia com energia. Bom dia com muita energia. A promessa é a mesma, voltarmos com a mesma disposição. Naturalmente. Amanhã estaremos juntas, Janete, meio-dia. E por aqui está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente, à hora 7, aqui na TV Girassol. Obrigada pelo carinho da sua audiência nestes 6 meses. Bom dia.